Seja bem-vindo ao curso que vai iluminar sua carreira. Você está prestes a embarcar numa jornada eletrizante. Aqui não oferecemos apenas um curso de eletricista, oferecemos uma nova visão de futuro, com conteúdo prático, atualizado e aceito pelas exigências do mercado atual. E neste curso, você vai mergulhar nos fundamentos da eletricidade, entender sua história, impacto e importância, aprender sobre meio ambiente e fontes de energia, dominar as grandezas elétricas, unidade de medida, leis, normas técnicas e muito mais. E o melhor, você não estará sozinho. Cada módulo é acompanhado por uma metodologia inovadora com mediação, perguntas provocativas e respostas aprofundadas. Nosso próximo módulo está chegando. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Eletricidade Básica. E hoje vamos dar início a uma jornada fascinante, começando por onde tudo começou, a história da eletricidade. E para enriquecer essa conversa, eu estou aqui com dois convidados especiais, a curiosa e sempre atenta Má, e o experiente técnico eletricista Joab, que já levou mais choque do que muito fio desencapado por aí. Má, quer abrir com sua pergunta? Claro, Silvanei e Joab, sempre ouvi falar de Benjamin Franklin, do raio e da pipa. Mas isso é mesmo o começo da eletricidade? Quem de fato descobriu? E como essa história foi evoluindo até chegar na energia que usamos hoje? Má mudou tudo. A eletricidade acelerou a indústria, permitiu a criação de novas tecnologias, mudou a saúde, o transporte, a comunicação. Imagina um mundo sem luz, sem geladeira, sem internet? Ela também gerou empregos, desenvolveu cidades e melhorou a qualidade de vida. Mas, claro, também trouxe dependência. Hoje, um apagão paralisa hospitais, fábricas, escolas. Interessante, Joab. Mas me diz uma coisa, se tudo começou com experimentos, por que demorou tanto para virar uso prático? Porque faltava entender os princípios básicos e criar formas seguras de conduzir, controlar e distribuir a eletricidade. Foi só com o avanço da ciência e dos materiais que isso foi possível. E aí surgiram também as primeiras redes elétricas, usinas e transformadores. E hoje, será que já chegamos no auge da eletricidade? Ainda não. Estamos vivendo a era da eletrônica, da automação e da energia limpa. Agora o desafio é tornar tudo mais eficiente e sustentável. No episódio anterior, falamos sobre a origem da eletricidade e como ela foi descoberta e desenvolvida. Agora vamos refletir sobre o impacto social que ela provocou, porque uma coisa é descobrir, outra é ver o que isso causou no dia a dia das pessoas. Má, quer começar? A eletricidade é tão comum que a gente nem pensa nela, mas olhando bem, o que foi que ela realmente mudou na sociedade? Má, a eletricidade mudou o ritmo do mundo. Antes dela, o pôr do sol marcava o fim das atividades. Com a luz elétrica veio o turno da noite, as fábricas 24 horas e as cidades nunca mais dormiram. Além disso, ela trouxe educação noturna, escolas com aulas à noite, hospitais mais eficientes, com aparelhos funcionando o tempo todo, comunicação em tempo real, rádio, TV, internet, trabalho remoto e conectividade, algo impensável 100 anos atrás. E tem outro detalhe, Joab. A eletricidade também democratizou o conforto, né? Exatamente. Geladeiras, ventiladores, máquinas de lavar. Itens que antes eram luxo viraram necessidade. E mais. A eletricidade permitiu acesso à informação, ajudando a diminuir o abismo entre classes sociais. Mas e as regiões mais pobres? Tem gente que ainda vive sem eletricidade, né? Sim, e isso é grave. A falta de acesso à energia elétrica impacta diretamente na educação, saúde e desenvolvimento. Por isso existem programas como o Luz para Todos, para levar energia a comunidades isoladas. Então, podemos dizer que a eletricidade não é só tecnologia, é cidadania? Sem dúvida, onde chega a eletricidade, chega o progresso. Mas é preciso garantir que ela seja usada de forma segura, consciente e sustentável. E é isso que a gente vai explorar nos próximos tópicos. Depois de entender o impacto social da eletricidade, chegou a hora de aprofundar ainda mais. Hoje, vamos falar sobre 3 pilares da sociedade moderna:
a indústria, a saúde e a comunicação. E claro, como a eletricidade se tornou essencial para esses setores, Má, qual sua primeira provocação? Joabe, dizem que a indústria pararia sem eletricidade, mas por quê? O que exatamente depende de energia elétrica nesse setor? Tudo, Má. Na indústria, a eletricidade é o coração da operação. Ela move motores, alimenta máquinas, sistemas de automação, robôs industriais, sensores, iluminação e até os computadores que controlam a produção. Sem eletricidade, a produção para. O estoque acumula, as perdas aumentam, um segundo sem energia em uma fábrica pode causar prejuízos altíssimos, especialmente nas linhas de produção contínua. E na saúde, Joab? Ali a parada de energia pode ser fatal, não é? Exato. Em hospitais, a eletricidade garante o funcionamento de respiradores, equipamentos de cirurgia, tomógrafos e raio-x, geladeiras de vacinas e insulina, sistemas de monitoramento de pacientes. É por isso que hospitais têm geradores e sistemas de emergência. A vida depende da continuidade elétrica. E quando a gente pensa em comunicação, acho que nem existe mais comunicação sem eletricidade, né? Isso mesmo. Celulares, computadores, internet, antenas de rádio, redes de fibra óptica, satélites, tudo depende de energia. Hoje, até mesmo sinais de trânsito e sistemas bancários dependem de eletricidade para funcionar. Ou seja, não é só o conforto que depende da energia, é a vida, a economia e a informação. Perfeito! Por isso, quem trabalha com eletricidade carrega uma responsabilidade enorme. Trabalhar certo, seguro e atualizado é o mínimo que se espera de um bom profissional. Muito bem. Se você chegou até aqui, já entendeu como a eletricidade surgiu, evoluiu e transformou a sociedade em todos os aspectos, da indústria à comunicação, da saúde ao nosso dia a dia. Mas agora eu te pergunto, de onde vem toda essa energia? É verdade, Silvanei. A gente liga a luz, usa o carregador, abre a geladeira e nem pensa como tudo isso é gerado. Será que essa energia é infinita? E é aí que mora o segredo, Má. A eletricidade que usamos não nasce na tomada. Ela precisa ser gerada, transformada, transmitida e distribuída. E isso exige recursos. Alguns renováveis, outros não. Já entendemos o quanto a eletricidade é importante, mas agora vamos direto ao ponto. De onde ela vem? Quais as fontes? Quais os riscos? Quais as escolhas que o mundo precisa fazer? Joabe, sempre ouvi falar em hidrelétrica, termoelétrica, energia solar, mas confesso que me confundo. Dá para explicar direitinho essas fontes e por que umas são consideradas limpas e outras não? Claro, Má. Vamos dividir em 3 grupos principais: renováveis, não renováveis e alternativa. Energia renovável é aquela gerada a partir de fontes naturais que se regeneram constantemente, como o sol, o vento, a água, a biomassa e o calor da terra, geotérmica. Diferente das fontes fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, que são finitas e demoram milhões de anos para se formar, as fontes renováveis estão sempre disponíveis na natureza. Ela é considerada energia limpa, porque produz pouca ou nenhuma poluição. Não emite gases que agravam o efeito estufa. Não gera resíduos tóxicos ou radioativos. Preserva os recursos naturais sem destruir o meio ambiente. Ajuda a combater as mudanças climáticas, promovendo um futuro mais sustentável. E como está o Brasil nesse cenário? O Brasil tem uma das matrizes mais limpas do mundo. Cerca de 60% da nossa energia vem de hidrelétricas. E o país vem crescendo no uso de energia solar e eólica, principalmente no Nordeste. Então por que ainda usamos tanto petróleo? Porque a transição energética é cara e depende de políticas públicas, investimentos e infraestrutura. E também porque muitas indústrias ainda são movidas a combustíveis fósseis. E aí entra um papel importante, o da consciência ambiental, inclusive de quem trabalha com energia, porque usar bem a energia é tão importante quanto produzi-la bem. Depois de entender as fontes de energia, é hora de encarar uma verdade. Toda geração de energia tem algum impacto ambiental. Mas será que conhecemos bem esses impactos? Joabe, dizem que a energia limpa é a solução para o planeta.
Mas eu já vi gente reclamando de usina solar, de barragem, de turbina de vento. Qual é a verdade? Tem impacto mesmo? Boa pergunta, Má. É importante saber que nenhuma fonte de energia é 100% isenta de impacto. O que muda é a intensidade e a forma do impacto. 1. Fontes não renováveis, impacto alto. 2. Hidrelétricas, impacto moderado. 3. Eólica e solar, impacto baixo, mas existente. Ou seja, não é só ligar a tomada e achar que está tudo certo. Tem um custo por trás, ambiental e social. Exatamente, Silvanei. Por isso é importante pensar em eficiência energética, consumo consciente, fontes diversificadas, reciclagem de materiais. E existe alguma forma de gerar energia sem prejudicar o planeta? O ideal é equilibrar, usar fontes de baixo impacto, minimizar danos com tecnologia e compensar os efeitos quando possível, por exemplo, com reflorestamento ou reaproveitamento de água. E cabe a todos nós, técnicos, estudantes, cidadãos, escolher bem, usar com sabedoria e ensinar com consciência. Energia é vida, mas também é responsabilidade. Já falamos das fontes de energia e dos seus impactos, mas agora a conversa fica ainda mais séria. Como garantir energia para todos sem destruir o planeta? É aí que entra um conceito fundamental: sustentabilidade. Joab, esse termo virou moda, né? Mas o que significa de verdade sustentabilidade no setor elétrico? É só trocar tudo por energia solar? Boa pergunta, Má. Sustentabilidade não é só mudar de fonte. É pensar em todo o ciclo da energia, como é gerada, como é distribuída, como é usada e como é preservada para as próximas gerações. Não adianta usar energia solar e desperdiçar, nem usar energia barata se ela polui rios e destrói florestas. Então, Joab, quais atitudes realmente sustentáveis o setor elétrico pode adotar? Ótimo ponto. Aqui vão algumas. Investir em fontes renováveis e limpas. Evitar perdas na transmissão. Usar tecnologias de eficiência energética. Educar o consumidor sobre uso consciente. Aproveitar a energia de forma descentralizada, como placas solares em residências e prédios públicos. E como a gente, pessoa comum, pode contribuir de verdade? Com pequenas atitudes como apagar a luz ao sair, usar lâmpadas, LED, desligar aparelhos da tomada, aproveitar mais a luz natural, denunciar desperdício em empresas e órgãos públicos. Lembre-se, cada quilowatt economizado é menos impacto no planeta. E é como diz aquele ditado moderno: energia boa é aquela que faz o que precisa sem agredir quem não merece. Chegamos ao fim dos 2 primeiros módulos da nossa jornada pela eletricidade básica. Se até aqui você aprendeu com a gente sobre a origem da eletricidade, seus impactos na sociedade e também sobre as fontes de energia e suas consequências ambientais, parabéns! Você já está se tornando alguém mais consciente e preparado para atuar com responsabilidade. Silvanei, confesso que nunca tinha parado para pensar como a eletricidade vai muito além da tomada. Ela carrega a história, transforma a vida das pessoas e pode até salvar ou prejudicar o planeta, dependendo de como usamos. E esse é só o começo, viu, Má? A partir do próximo módulo, vamos colocar a mão na massa com o que a gente chama de o coração da elétrica. As grandezas elétricas. Vamos entender o que são tensão, corrente, resistência, potência e energia elétrica. E, claro, com exercícios que fazem a teoria ganhar vida. Exatamente, Joab. E se você está achando tudo interessante até aqui, se prepare. O módulo 3 vai te dar as ferramentas para entender os números por trás da eletricidade e como aplicá-los no dia a dia com segurança e precisão.